Olá, olá! Cá estou, como havia dito, para gravar o meu depoimento, o meu testemunho, na verdade, sobre a minha saída da Umbanda, como eu havia comentado com vocês, né? Bom, antes de a gente começar o vídeo, algumas coisas importantes a serem ditas. Bom, isso pra quem não sabe, eu tô gravando esse vídeo porque eu comentei numa postagem em que uma moça dá o seu testemunho também, como foi a saída dela da Umbanda, e eu comentei nesse post dela e meu comentário recebeu mais de 1.500 curtidas, então eu senti no meu coração que eu tinha que gravar também. Algumas pessoas lá no post também falaram, grava, pessoas desconhecidas, né, como eu comentei com vocês, grava mesmo, Carol, fala, conta. Então eu levei um tempinho, já tem um tempo esse comentário que eu fiz, então eu levei um tempo, perguntei muito pra Deus e eu tô sentindo no meu coração, né, que assim, eu tenho que contar como foi, porque assim como eu sair de um lugar, outras pessoas também podem sair. E por que eu estou dizendo sair de um lugar? Às vezes esse lugar pra você é certo, tá? Pra mim, hoje, eu entendo que não. Então, qual o primeiro requisito, então, para a gente chegar num entendimento de sair desse lugar? Se o seu Deus é aquele, o mesmo Deus nosso, vamos dizer assim, né? Aquele que está lá em cima, sentado no seu trono, né? Jesus está à sua direita. Esse Deus que criou o universo, criou todo o planeta, a natureza, tudo. Criou os nossos primeiros pais, que são Adão e Eva. Então, se esse Deus, seu Deus, é o mesmo do meu, que é o mesmo do meu, então a gente precisa lembrar que ele estabeleceu regras. As regras dele estão aqui, né? Como vocês sabem. Então, existem regras e quando um pai coloca regra é porque elas precisam ser cumpridas, né? Você é pai, você coloca regra no seu filho, certo? Então, se ele é o dono da casa, existem regras e a gente precisa cumprir essas regras. Agora, se o Deus para você é uma força cósmica, uma energia que você só sente, que você não acredita que é um ser, que você não acredita nessa trindade, então talvez esse vídeo não é para você, você pode continuar seguindo a sua vida como você está seguindo. Agora, se minimamente já nesse começo de vídeo esse Deus, esse Deus pra você é esse mesmo que eu tô falando, então a gente precisa conhecer algumas regras e talvez a gente precise sair de lugares que ele, né, determinou que saíssemos. Bom, então vamos começar. No próximo vídeo vou ser vídeos picadinhos para eu conseguir fazer essa publicação. Vamos lá. E reforçar só mais uma coisa também que parece muito óbvia, mas vou reforçar. É uma experiência minha, um momento que eu passei, uma coisa que eu estou contando, estou postando na minha rede social. Então, uma experiência minha. É o meu famoso lugar de fala. Então, em nenhum momento aqui eu vou falar de pessoas, mas vou falar de um instrumento, de uma coisa, de um rito. Não é sobre pessoas esse depoimento. Bom, pra gente começar, eu vou ficar olhando aqui para um lado, só porque eu fiz uma ordem para eu não falar de mais nem falar de menos. Pra gente começar, a gente precisa saber que Deus trabalha de forma personalizada nas pessoas. A forma como ele agiu na minha vida vai ser diferente, como ele vai agir na sua, como ele já agiu na sua. É diferente da forma que ele vai agir no seu vizinho, na sua amiga, no seu marido, no seu namorado, qualquer pessoa. Então ele sabe do que você gosta, ele sabe o que atrai você, ele sabe tudo assim que movimenta o seu mundo. Afinal de contas, ele é seu pai, então quem conhece melhor o filho, a não ser o pai. Então ele sabe exatamente das coisas que você gosta e como que ele te pega, vamos dizer assim. Bom, duas coisas que sempre foram e que fazem parte do meu mundo e que é exatamente isso que ele usou. Vou contar essa parte pra gente chegar lá no grande momento, tá? Na grande noite, que no meu grande encontro com Jesus, que são duas coisas que sempre mexeram comigo desde pequenininha, mas desde pequenininha mesmo. Primeiro, eu sempre tive muitos sonhos, muito, desde antes desse meu processo, eu sempre tive sonhos, já tive sonhos com mensagens, sonhos meio, que hoje eu entendo um pouco, que talvez seria um pouco mais ali profético, vamos dizer assim, mas nem tanto, mas eu sempre fui uma pessoa sonhadora, todos os dias eu sonho,
Todos os dias eu sonho. Não tem nenhum dia que eu não acorde, eu não me lembro do meu sonho. Sejam coisas maluquinhas, sejam coisas normais, sejam... Não importa. Todos os dias eu sonho. Isso é uma certeza. E todos os dias eu lembro. Então, sonho é uma coisa que faz parte da minha vida. E também outra coisa muito forte, muito mesmo, é bicho. Todo tipo de bicho. Cachorro, papagaio, gato... qualquer coisa, qualquer bicho, todos os bichos. Eu sonho muito com elefante, muito com elefante. Por isso que essa é a minha paixão com o elefante. Cachorro, eu tenho uma conexão muito grande com cachorro. Às vezes eu mexo com cachorro na rua assim, e eu vou pegar neles assim com toda certeza. E eu tenho essa certeza, é engraçado isso. Então eu tenho muita conexão com qualquer tipo de bicho. Tenho muita conexão também com borboleta. Elas voam muito perto de vez em quando. Então essas duas coisas sempre fizeram parte da minha vida muito. Bom, então essas duas coisas sempre fizeram parte da minha vida. E foi, como eu disse, e foi exatamente com isso que ele me enlaçou. Bom, resumidamente, eu cresci de base católica, fiz crisma, primeira eucaristia, crisma, toda aqueles processos, né, do católico. Mas entrei a minha vida adulta, me desenvolvi não sabendo quem era Jesus. Não sabia. Fiz tudo aquilo e eu não sei. Simplesmente eu cresci sem saber, sem falar, sem saber quem era. E vamos lembrar, né? A nossa trindade é uma só. Mas sim, são 3 seres diferentes. Vamos falar assim para ficar mais entendível, né? É que nem água. O copo de água, o gelo e o vapor. Tudo é água, mas são 3 coisas diferentes. Aliás, com 3 funções diferentes. Bem como Deus, Jesus e Espírito Santo. Beleza, o tempo passou, também passei pelo espiritismo, conheci algumas coisas também. O tempo passou mais e eu fui pra Umbanda. Acho que a primeira vez que eu pisei num terreiro foi em 2017 ou 18, uma coisa assim. Foi no final da Zanorte, num centro que tem lá. Bom, um reforço importante, que eu acho importante só até pra mim, eu nunca fiz trabalho pra ninguém. Diferente do depoimento da moça, né? Que eu deixei um comentário. Ela chegou a dizer que fazia trabalhos para prosperidade. Não eram para pessoas exatamente, mas para prosperidade. E, enfim, eu nunca fiz, não cheguei a fazer. Eu era uma espectadora. Eu ia lá para ficar... entendeu? Era como se fosse a minha igreja. Pois bem... E aí eu cresci, foi a primeira vez que na Zanorte foi a primeira vez que eu entrei num terreiro. E aí eu mudei para uma casa, tô aqui procurando um outro papel, tá aqui. E aí eu mudei para uma casa que passou a ter gira em Águas Claras. Era tipo no quintal dessa casa, então eu passei a frequentar lá, ia pra lá. Eu quero começar por uma coisa. Eu vou ficar contando meio que de trás pra frente, de frente pra trás, meio indo, meio voltando, porque para vocês entenderem conexões. Mas assim, eu não vou me prolongar, vai ser rápido, mas é preciso esses laicar. Hoje, depois de todo o meu processo, que eu saí de lá, eu passei a entender coisas que eu vivia lá. Né? Passei a entender que o que eu fazia era abominado por Deus. Passei a entender por que do ritmo, das músicas, do tambor. Passei a entender por que daquele cenário meio caótico pra mim, meio estranho, ou vocês vão entender lá na frente. Passei a entender várias coisas. Bom, então vamos lá, meio de trás pra frente. Eu sempre ia pra gira e eu não entendia várias coisas. Por exemplo, quando eu entrei pela primeira vez na Zanorte, eu não entendia porque que eu tinha que pegar uma senha pra falar com Deus. Ok, era muito cheio, uma senha era uma coisa meio que de organização, mas hoje a gente vê que não faz sentido, né? Jesus deixou bem claro que fecha a porta do seu quarto. Ele morreu e o véu foi rasgado exatamente para isso. Para você que não sabe, na hora da crucificação, quando ele morreu, o véu do templo se rasgou. E qual o significado disso? Que o seu acesso a Deus é simplesmente você e Deus diretamente. Você não precisa mais de absolutamente nada. Tranque a porta do seu quarto e converse com ele. Enfim, isso é uma outra conversa. Então eu não entendia porque, lá no da Zanorte eu não entendia porque da senha, mas eu já me fazia perguntas, sabe? Acho que já fazia parte do processo, mas ia. E na Zanorte, em Águas Claras, quando eu passei a frequentar esse outro lugar, eu nunca entendia também porque que no rito, né?
a gente ficava lá e assim, era basicamente por 1 hora, cara, 1 hora e meia. Era basicamente, o início é sempre o mesmo. Aquela percussão montada, tambores, e era 1 hora nessa mesma marcação, desse mesmo jeito. Eu tô imitando como se fosse, né, qualquer batida, mas assim, o que me chamava atenção era na mesma frequência. Hoje eu estou estudando e conheci um angolano que se chama Uziel Abner, e ele fala muito sobre ritmos. Ele cresceu na Angola, num bairro lá de Angola, veio pra cá pro Brasil, mas assim, ele deixa claro várias coisas. Primeiro, o que ele deixa muito claro é que antes do cristianismo entrar na África, ele mesmo fala assim, tá? E ele mesmo faz assim. Coisas já existiam antes mesmo do cristianismo entrar no país. Então, ele fala muito sobre, principalmente sobre tambor. Ele fala muito sobre como determinados ritmos dão legalidade para demônios. Como determinados ritmos abrem portais na sua mente, né? Então ele estudou muito sobre o nosso lobo frontal, córtex central, né? Então ele fala muito sobre isso, sobre as legalidades dos ritmos. Então eu tô estudando bastante sobre isso e comecei a entender por que daquele tambor, exatamente por 1 hora, naquela mesma batida, e eu já tive amigos também que saíram da Umbanda e que, aliás, eram percussionistas de terreiro. E eles falam, é exatamente isso. É na mesma frequência, daquele mesmo jeitinho, durante 1 hora, que é exatamente para invocar os espíritos. Bom, dito essa parte da música, que eu também estou estudando agora outros viés do tipo, vamos pro outro que esse aqui vai acabar. Bom, e aqui eu já quero deixar uma provocação, nossa primeira provocação, que estudem ritmos, estudem musicoterapia, musicaterapia, nunca sei se é musicoterapia, acho que é musicaterapia. Como os ritmos mexem com a nossa cabeça. Aliás, eu fiz uma imersão ano passado com uma amiga, que num dado momento a gente foi uma dinâmica de voltar à infância, e exatamente o que foi usado foi um piano, uma nota específica do piano, um jeitinho certo que ele é tocado, daquele jeitinho, mexe com a nossa memória infantil antiga, vamos dizer, memória passada da fase de infância. Não sei o que estou dizendo, nem foi ele que estava dizendo, tá, gente? É psicologia, é neurociência, toda aquela coisa, né? Em volta de ritmos. Então, aquele piano com aquele toque fazia a gente ter um momento nostálgico, vamos dizer assim. Então, e a dinâmica era exatamente isso, pra gente voltar na nossa infância. Então, é a mesma coisa com tudo, tá? Um desafio aqui, experimentem colocar um funk e observem qual vai ser os pensamentos de vocês. Com toda certeza, porque eu vivi isso, tá? Eu passei. Com toda certeza, vocês vão pensar em coisas assim, balada, bebida, você dançando, você sensualizando, você se romanceando com alguém, vocês numa balada, momento caliente, aquela coisa meio de ambiente ali festeiro, entendeu? Não tem como você pôr um funk e falar, nossa, que dia lindo, hoje eu vou dar tudo de mim no meu trabalho. Não tem, tá? Então já fica aqui o desafio. Bom, e aí aquele tambor lá por 1 hora, eu nunca entendia. Hoje eu entendo, tá? Então, que bom que eu conheci o Ziel, eu tô estudando, tô seguindo ele. E ponto 1 que eu entendi, como eu falei, né? Tô indo meio de trás pra frente. Bom, e aí sobre meio de trás pra frente, hoje eu entendo o que é exatamente a questão do falar com mortos, né? Que o seu pai, que é o mesmo do meu pai, por isso que eu dei o pré-requisito lá atrás, né? É o mesmo Deus? Se for o mesmo Deus, a gente tem que lembrar das regras, tá? Então eu deixo aqui pra vocês lerem 1 Crônicas 10, Eclesiastes 9, Levítico 19, Jeremias 27, Deuteronômio 18, 1 Samuel 22, Atos 16 e Apocalipse 14. Esses são os que eu mapeei enquanto eu li a Bíblia, né? Essa minha fase de leitura de Bíblia, que já tem uns 2 anos aí, pouco. Esses foram o que eu mapeei sobre consulta aos mortos. Consulta a pessoa, a espíritos, alguém que está ali vivo, recebendo alguém que já morreu, né? Entidade, como eles chamam. Vamos pro próximo. De todas essas passagens que eu mapeei, a que me chama mais atenção é 1 Crônicas 10, 3 a 14, que fala assim:
Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar ao Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Então aqui a gente percebe que Deus só não gosta dessa coisa de consulta aos mortos, como ele abomina. Ele não quer, ele não autoriza, assim como ele não autoriza várias outras coisas, né? Essa coisa da adivinhação, da bruxaria, da feitiçaria, jogos tipo tarô, essas coisas, adivinhação, né? Astrologia no sentido, astrologia no sentido, na verdade, de signos, né? Porque a astrologia, os astrólogos estudam os astros, essa coisa do signo, né? Tudo isso. Então, pois bem. E aí, passei a frequentar esse da Asa Norte, aquela coisa do tambor. Como foi a última e derradeira noite? Lembra quando eu falei que sonhos e bichos eram as duas coisas, os dois pilares da minha vida, vamos dizer assim, né? Não no sentido de que sustenta a minha vida, mas são coisas muito fortes em mim. Então Deus, como eu falei, Deus, ele para pegar você de alguma forma, ele vai usar coisas que te chamam a atenção. E aí a última e derradeira noite lá fui eu para outro detalhe antes da gente entrar na última noite. Toda vez que eu saía da gira, eu saía muito cansada, com muita dor de cabeça. Gente, toda gira, depois que eu saía, era dor de cabeça sem, assim, nenhuma explicação. Eu saía muito fedida, porque é muito charuto, é muito cigarro, aquela coisa pra invocar, bebida pra lá, bebida pra cá. Então eu saía muito cansada, muito fedida, exausta. Tipo assim, eu achava que eu tava indo pra, né, conversar com alguém, falar sobre, sei lá, sonhos e planos e felicidade, e saía de lá, tipo, carregada assim, com os ombros, tipo, eu só queria ir pra casa dormir. Eu só queria ir embora, tomar banho e dormir. Então eu não me tocava disso. Hoje, como eu falei que eu tô meio de frente pra trás na história, hoje eu entendo o que é. Por que eu saía exausta desse ambiente. Bom, como é que ele me tirou de lá? Estamos caminhando pro final. É mais contexto para vocês até entenderem algumas coisas, porque é o meu papel também ensinar o que eu estou aprendendo. Mas vamos lá para a última noite. Lá estava eu, cheguei lá no terreiro, estacionei meu carro, entrei. Quando eu entrei, assim que eu entrei, mas dei de cara assim, sabe? Dei de cara mesmo. Com algumas pessoas passando com um cabritinho. Um cabritinho, gente, ele era um bebê, cabritinho, né, bebê. Ele era um bebezinho, gente, ele parecia um cachorrinho, a coisa mais fofa, eu lembro até hoje, ele era meio branquinho. E aí passaram com esse cabritinho e ele gritava, tentando sair, assim, uns segurando umas pernas, outros nos outros, e outros em outras perninhas e tal, aquela confusão. E eu me lembro muito bem de uma pessoa atrás, assim, com um facão muito grande. E eu, na maior inocência, perguntei, ué, o que vão fazer com ele? E aí pessoas me responderam, na maior naturalidade, matar pra oferecer, pra fazer sacrifício, pra não sei quem lá, não sei o que lá. E eu, matar? Gente, assim, eu nunca tinha visto isso. E aí eu fiquei, não, mas como assim? Gente, eu fiquei tipo, e ele gritando, pequenininho. E eu fui lá pra fora, eu saí desesperada, eu fui lá pra fora, entrei pro meu carro. Eu desabei de chorar, eu chorava assim compulsivamente. Não, mas ele é pequenininho, ele ainda é um bebê, por que vão fazer isso com ele? Não podem fazer isso com ele. E aí aqueles gritinhos ficavam ali na minha cabeça, e eu chorei. Gente, eu me desabei de chorar. Passou um tempo, assim, isso foi minutos, tá? Isso não foi muito tempo, não. E mesmo assim eu ainda voltei, eu enxuguei as lágrimas, voltei. Quando eu voltei, o pátio onde eles fizeram, né, estava tipo molhado, ensopado de sangue pra tudo que é lado, espirrado na parede. O cara do facão tava limpando o facão, tinha gente com as mãos tudo melada de sangue assim, e ele simplesmente penduradinho, já sem o corinho dele, né, tipo, só, sei lá, o osso seco assim, não sei. E eu ainda fiquei lá,
Eu não fui embora, eu ainda fiquei, mas mesmo assim, eu passei o momento todo, o rito todo, eu passei, tipo, assim, ó, eu fiquei... Eu acho que ali às vezes eu volto na cena, ali eu me perguntava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Porque era um bicho, pra mim, o que sempre mexeu comigo, era um bicho, filhotinho, uma coisa mais linda, entendeu? E eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eram essas perguntas, eu tenho certeza que me vinham essas perguntas. Lembra que eu falei pra vocês que Deus vai personalizar a sua história, o seu tratamento, o seu grande encontro com Jesus? Pois ele usou um cabritinho pra chamar minha atenção. Pra chamar minha atenção e falar, ô, ei, alô, amada. Gente, eu fui embora desse dia, eu não entendo até hoje porque que eu ainda fiquei lá, mas eu fiquei, tipo, atônita. Nesse dia eu também não quis falar com ninguém, eu fiquei meio puta, sabe? Meio brava. Desculpa o termo. E fui embora meio... O que aconteceu? Tipo, pra mim não tinha explicação nenhuma, gente. Hoje eu entendo que não existe mais isso, né? O Jesus morreu, morte de cruz, e aquele sangue dele é o suficiente hoje pra sua vida. Suficiente para te salvar, suficiente para te perdoar, suficiente para qualquer sacrifício, né? Ele vai requerer coisas de você, com certeza, muitas coisas de você, mas você não precisa mais desse tipo de sacrifício, desse tipo de oferta, não precisa mais. Ele é o nosso cordeiro, o sangue dele é para isso, o dele. Então, desse dia foi a última vez. Tipo assim, basicamente assim, acabou. Pra mim, ali acabou. Então Deus falou assim, bom, você não tá entendendo de um jeito, como é que eu vou fazer então pra te tirar de lá? Vamos... E engraçado que eu acho que nesse dia eu não ia, gente. Eu fico puxando na memória, aí eu tipo, vou hoje. E fui pra ser a última vez, graças a ele. Então, depois desse dia, eu nunca mais voltei. Ali pra mim acabou. E o tempo passou, ele ainda me deixou refletir por um tempo, até que Jesus resolveu ter o nosso grande encontro, que foi por meio de um sonho, lembra? Dos meus dois, sonho e bicho. Jesus me chamou por sonho, por isso que eu me identifico muito com a história de Samuel também, que foi por sonho. Quando ele me chamou por sonho, foi uma voz masculina muito forte. Tanto que eu achei que no dia fosse meu pai entrando no meu quarto. Eu até cheguei a mandar mensagem pra minha mãe. Tipo, ai, mamãe, o papai veio aqui, me chamou e foi embora. Ela, menina, são 7 horas da manhã. E eu morava numa casa e meus pais em outra. Eu tive a certeza que meu pai entrou no quarto e falou, Carol, bem forte, gente, uma voz masculina muito forte. Nessa noite eu não me toquei também, porque eu tava meio que no processo, meio que não, meio que indo, meio que não. Meses depois eu entendi que era ele. Mas foi uma voz muito grossa, tipo, Carol, muito no pé do meu ouvido, gente, tipo, eu tinha certeza, meu pai entrou aqui e passou aqui no meu quarto. Eu entendi meses depois que era Jesus me chamando, porque o meu processo continuou, eu comecei a ler a Bíblia. Eu pisei numa igreja evangélica pela primeira vez em 2021, aos meus 33 anos. Meu ministério, né, começou, vamos dizer assim, nos meus 33. Exatamente quando o de Jesus terminou, vamos dizer, terminou aqui na Terra, né? Terrenamente falando. Essas coincidências assim numéricas é muito especial pra mim, então a primeira vez que eu pisei foi em 2021. Eu tenho uma história, a minha história de conversão, ela tem a ver um pouco com meu avô também. Meu avô era um grande amigo meu, falecido já. Um grande amigo meu mesmo, de eu ter tatuagem, de eu ter histórias. Eu mentia no colégio falando que tava passando mal. Mentira, era pro meu avô me buscar e a gente catou a tarde inteira. Então, assim, depois que ele faleceu, uns anos depois, eu sempre fiquei curiosa do tipo, por que meu avô gostava disso? Bom, era meu amigão, ele gostava de uma coisa, então essa coisa deve ser minimamente legal. Então, isso me chamava um pouco de atenção, até que eu resolvi, nesse meu processo, curiar qual era a igreja do meu avô, encontrei. Foi lá que eu me batizei, os amigos do meu avô estavam lá, me batizei nessa igreja de uma forma muito especial. Meu batismo foi a decisão mais incrível da minha vida. Nunca um mergulho numa água durou tanto tempo. O simples fato de eu descer na água e levantar parece que durou uma eternidade.
Depois disso, nova criatura sou, né? Você não esquece as besteiras que você fez do dia pra noite, mas é um processo que ele vai te limpando, que você deixa pra trás. Você lembra de algumas coisas, as coisas perdem um pouco o peso. Confessei todos os meus pecados, contei todas as coisas. Lembra aquele dia que eu fiz isso? E naquele dia, paizinho, que eu fiz isso. Mas depois do meu batismo, tudo tá no mar do esquecimento, graças a Deus. E desde então, gente, o meu processo tem sido esse. Vai fazer uns 2 anos e pouco. Eu costumo dizer que quando você é do mundo, tudo é fácil. Casar é fácil, descasar é fácil, sair com um bando de gente é fácil, xingar é fácil, fofocar é fácil, trair é fácil, tudo é fácil. Tudo é muito fácil. Mas depois que você tem um encontro com Jesus, as coisas passam a ser um pouco mais complexas. Eu vou dizer um pouco mais difíceis, vamos dizer assim, mas muito mais feliz e gratificante. Não tem comparação. Não tem comparação os dois mundos, assim. Não tem. Bom, meu processo foi esse. Hoje eu sou muito mais feliz. As coisas são mais complexas. Hoje em dia, as coisas erradas que eu faço, tipo, incomoda. Por exemplo, você faz uma fofoca, beleza, você fez a fofoca, mas você já sente uma coisa muito forte em você. E fofocou, né? Fofocou, falou do fulano, você já pede perdão ali, você já fica pensando. Não tô dizendo que eu virei uma santa, porque, né, não tem como, a perfeita aqui só teve um. Mas as coisas te incomodam mais. Não é tudo que você acha graça, você começa a não achar tanta graça nas coisas, não é tudo, você passa a ser muito mais exigente com tudo, você passa a ser um pouco mais crítica também. Eu já era, fiquei um pouquinho mais, mas é porque você começa a ter, você começa a fazer muitos filtros, sabe? Do que é bom pra você, do que não é, e você começa a sentir que você tá num lugar muito seguro. Bom, isso finalizando sobre a Umbanda, a gente tem que ter cuidado, porque diante de todas as regras que ele nos colocou, a gente tem que ter cuidado com o diabo. Tem gente que não acredita. Nesse meu processo tem uma coisa que eu acho engraçado. Pessoas do mundo, vamos dizer assim, acham que diabo é conversa de crente, conversa de evangélico, vamos dizer assim, né? Não é conversa de cristão, não. Acha que é conversa de evangélico. E não, ele é real. Ele é esperto. Ele é mais inteligente que você. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Ele é mais inteligente que você. 977 vezes 27.898. Então, ele é mais esperto que você. E as famosas setas inflamadas estão para todo lado. Então, deixa eu falar uma coisa. O diabo não criou nada. Ele só copiou. Então, ele achou uma forma de como é que as pessoas podem me adorar. Deixa eu tentar imitar alguma coisa de Deus. Então, Deus não... Como a Bíblia fala, né? Os mortos para nada servem. Então, não existe isso. Não sou eu que estou dizendo. Todas as regras que aqui eu falei. Todas as passagens. Então, tenham cuidado. O diabo também dá presente. Muito presente. Para te manter ali, ele te enche de presente. Ele te enche de riqueza, ele te enche de esperança, ele te enche de promessas, e você vai caindo. E nisso você vai ficando distante. Mas bom, todo mundo tem seu tempo, todo mundo tem seu momento. Ainda bem que o meu momento chegou. E quem tiver interessado mais em conversar sobre, eu tô por aqui. Beijo.